Bom, boa noite, estamos online. Ok. Olá, boa noite, gente. Meu nome é Cacau, eu sou uma das administradoras da página Vermelho 67. Olha, já tem gente visualizando a gente, já tem gente dando curtida. Bora lá. Boa noite mais uma vez. Hoje nós temos uma live super mega especial. Nós temos um convidado. O nosso convidado é o Eloy Terena. E comigo, para mediar, nós temos a Luciene Silva, aqui de Três Lagoas também. E, bom, o Eloy, ele é advogado da PIB, ele é doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ e ele é pós-doutorando em Paris, na França. E agora eu vou trazer os nossos convidados aqui para falar de um assunto muito importante. Boa noite, gente. Boa noite. Tá ouvindo? Olá, todo mundo? Boa noite. Bom, vamos lá, vamos para as apresentações aí, uma apresentação melhor aí do Eloy. Eloy, fala um pouco melhor aí para a gente desse currículo maravilhoso e extenso que você tem, e aproveitando já dizendo a sua trajetória de vida para a gente. Olá, muito boa noite a todos que estão nos acompanhando, a todas as pessoas também. Eu quero agradecer o convite que foi feito pela equipe, né, da página Vermelho 67, para hoje nós estarmos aqui dialogando sobre algumas pautas relacionadas ao direito dos povos indígenas, para cumprimentar todo o pessoal aí do Mato Grosso do Sul, do Brasil, que está nos assistindo. Meu nome é Luiz Henrique Eloy, sou do povo Terena, de Mato Grosso do Sul, e faço parte de uma geração de jovens indígenas que nos últimos anos tiveram acesso ao ensino superior, né? E sou formado em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande, e desde a minha graduação tenho me dedicado ao estudo do direito dos povos indígenas, especialmente relacionado aos conflitos territoriais no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Então, nós temos feito pesquisas, né, em relação aos povos indígenas, em relação aos conflitos que afligem as comunidades indígenas aí no Brasil. Então, hoje nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais, né, da situação dos conflitos no Brasil, especialmente, né, no âmbito do Poder Judiciário e também algumas proposições legislativas que estão tramitando no Congresso Nacional, e eu espero poder também interagir com as pessoas que estão nos ouvindo. Então, inicialmente, eu gostaria de dizer isso. Oh, legal. Luciene. Olá, boa noite a todas e todos que nos acompanham aí na página Vermelho 67. Para mim é uma satisfação estar aqui hoje, né, fazendo esse bate-papo, e também é uma honra poder conversar com o Dr. Eloy, né, que nós sabemos muito bem que é uma pessoa que tem uma trajetória maravilhosa, uma trajetória acadêmica, uma trajetória de vida, né? Todo mundo acho que me conhece também, né? Eu sou geógrafa, sou advogada e sou mestranda em geografia, tudo pela UFMS CPTL. Sou filha da casa aqui, né? Moro aqui no Mato Grosso do Sul há 30 anos.
Então, há 30 anos que nós conhecemos essa terra e há 30 anos que nós também sabemos como que as coisas ocorrem, como que as coisas se processam aqui. Por isso que é muito importante que nós nos atentemos para todas as causas que envolvem a nossa realidade, as relações sociais que se dão aqui, né? E hoje, em pauta, é a questão indígena. Nós temos visto, mais recentemente, de uma forma muito agressiva, os índios, as pessoas, as aldeias sendo atacadas, incendiadas, a violência. E agora, mais do que nunca, com a pandemia, não só a segregação física, mas também a segregação social, a segregação moral de cidadãos e cidadãs sul-mato-grossenses em suas aldeias, sendo lançados aí pela estrada, sem acesso à saúde e necessitando da salvaguarda da justiça, necessitando da conscientização popular a respeito dessa causa, dos povos que primeiro chegaram nesse país. São os povos originários, de grande saber ancestral, de grande contribuição para a cultura brasileira, para a sociedade brasileira. Então, é digno que nós tenhamos olhares e que nós tenhamos sensibilidade e respeito por aqueles que aqui primeiro chegaram. E para nós, a presença do Eloy, muito brilhante essa noite. O Eloy, que também é jurista pela democracia como eu, estamos sempre imbuídos nas causas, né? Tentando impor ainda, de alguma forma, a nossa voz, tentando salvaguardar o Estado democrático de direito que anda ameaçado aqui no país. Então, nós queremos ouvir o Eloy, porque ele tem muito a contribuir para a gente essa noite, mas muito. Eu tenho certeza disso. Eloy, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito, dentro de um contexto histórico, da trajetória dos povos indígenas aqui no Brasil, né? E buscando trazer um enfoque para a questão também da ocupação nas terras, né? Da posse nas terras. Como eu disse e torno a enfatizar, quem aqui primeiro estava, antes da chegada do europeu, são os povos originários. Eles já estavam aqui, por todo o território brasileiro, e eram milhões antes de serem dizimados, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco e situasse num contexto histórico e além disso, se você já quiser abarcar a questão jurídica, fique à vontade. Muito obrigado, Luciene. Eu, de fato, quero cumprimentá-la, né? Nós fazemos parte de um grupo muito seleto, né, chamado Juristas para a Democracia, que reúne advogados, advogadas do Mato Grosso do Sul, mas também juízes, né, promotores, procuradores, enfim, operadores do direito, né, que ainda são sensíveis às causas sociais. E essa pergunta, ela é muito assim, importante para a gente compreender a presença indígena na formação histórica, né, do Brasil. Quer dizer, são povos originários que antecedem, inclusive, a formação do Estado-nação, né, como é entendido hoje. E quando nós observamos o relacionamento do Estado, né, com os povos indígenas, desde o primeiro período, né, primeiro período de colônia, depois império, agora república, a questão do direito territorial sempre foi o ponto central do debate. Quando nós começamos a observar os expedientes estatais que ao longo dos anos foram sendo expedidos, né, e que tinham por objeto a posse, né, das terras indígenas, nós vemos que desde o período colonial, ainda era a coroa portuguesa, existia já essa preocupação em relação às terras ocupadas, né, pelos povos indígenas, mas essa preocupação ela era mais marcada no sentido de instrumentalizar um direito, uma segurança jurídica,
para o projeto colonial que estava se enraizando naquele momento neste território. Então, foi um processo de muita violência que marcou, notadamente, a expulsão, né, de povos originários de seus territórios, resultou também no extermínio, né, de sociedades indígenas inteiras. E uma coisa que marca muito a relação do Estado com os povos indígenas é essa relação que, na maioria das vezes, é deixado de lado, né, que é um olhar de conquista, né, quer dizer, os povos, desde o início, foram subjugados, né, a uma ordem e imprimido neles uma condição de sub-humanos, né, quer dizer, durante muito tempo, os povos indígenas foram vistos como não humanos, né, foi preciso uma bula papal reconhecendo que os indígenas tinham almas e, portanto, eram passíveis de ser evangelizados, né? Então, isso daí marcou muito. E depois que foram, né, reconhecidos como humanos, demorou muito tempo, né, para que fossem reconhecidos como sujeitos de direitos. Isso só veio a acontecer com a Constituição de 1988, quer dizer, há pouco mais de 30 anos. Durante todo esse período, inclusive, né, colônia, império, república, os povos indígenas foram subjugados à tutela legal, quer dizer, uma condição jurídica em que o indígena não tinha capacidade, inclusive, de dizer por si só, né, o seu direito. Então, isso daí é uma relação colonial que vem se estendendo durante, né, todas essas conjunturas históricas, e que ainda é muito marcante, né? Nós temos ainda uma visão das pessoas carreadas por esse estigma, né? Quer dizer, é uma visão, inclusive, racista, né? De você entender, de olhar para os povos indígenas como sociedades retrógradas, né? E a partir desse olhar, você acionar uma série de discursos e também uma série de implementações estatais que visam, né, da perspectiva do homem branco, se apossar de territórios, se apossar das riquezas que tem nesses territórios. Mato Grosso do Sul é o estado que possui a segunda maior população indígena do país, né, ficando apenas atrás do estado do Amazonas, e concentra-se ali 9 povos, né, e também nós temos o povo Kaiowá-Guarani, que é a maior população indígena, seguido, né, pelos Terena, pelos Caduel, pelos Quiniquinau, pelos Aticum, pelos Ofaié, né, pelos Guató, no Pantanal, e pelos Camba. E esses são povos que são povos originários aí do estado e que, durante todo o processo também de colonização em Mato Grosso do Sul, foram invisibilizados, né? E aí nós temos que observar também como esse projeto capitalista, né, do século passado, que culminou na entrega de grandes espaços de terras para entes privados, ignorando totalmente a presença dos povos originários que já habitavam aí o estado de Mato Grosso do Sul. É muito comum, inclusive, as pessoas acionarem discursos, né, dizendo que são povos invasores, né, isso em relação, inclusive, ao meu povo, o povo terena. As pessoas têm muito a dizer isso, né, que os terenas não são brasileiros, né, os terenas vieram do Paraguai, né? E quando, na verdade, quando a gente vai fazer a constatação, os terenas estão nessa região do Mato Grosso do Sul muito antes de quando existia Mato Grosso do Sul e muito antes de existirem as fronteiras, né? Muito antes, inclusive, do próprio Tratado de Tordesilhas, que dividiu, né, as terras da América para a Espanha, né, para a colonização espanhola e para a colonização portuguesa. Então, a gente precisa ter muito claro como esse olhar marcado pelo colonialismo interno, ele ainda é muito arraigado no pensamento das pessoas, né?
Atualmente, nós temos um estado que concentra um número muito grande de conflitos fundiários envolvendo os povos indígenas, não só os Terenas, mas notadamente os Guarani Kaiowá, os Caduel, os próprios Quiniquinal, que ainda nem tem o estudo iniciado, né, de demarcação de terras indígenas, inclusive na região de Três Lagoas, os próprios Ofaié, né, que ainda falta concluir o seu processo de demarcação, tendo em vista que a portaria que reconheceu os direitos desses povos é do início da década de 90, e até hoje o órgão indigenista oficial não concluiu a demarcação desse território. Então, um dos principais problemas que hoje os povos indígenas enfrentam no Mato Grosso do Sul sem sombra de dúvida, quer dizer, nós temos vários problemas de várias ordens sociais, né, que vão desde não acesso ao seu território, nós temos povos que não têm acesso ao que nós chamamos de direito fundamental mínimo, né, que é acesso à água, acesso a uma educação diferenciada, acesso a um atendimento à saúde. Nós temos um índice muito grande, né, de suicídio em relação aos povos indígenas, e também, inclusive, desnutrição em algumas comunidades. E esses problemas estão extremamente relacionados ao processo de perda territorial que se deu de maneira diferente, né, em relação a cada povo. Isso não é novo, nós temos vários estudos, né, que já apontam nesse sentido. Eu quero, inclusive, citar o saudoso professor Antônio Brandi, né, que foi um grande historiador e que, em seus trabalhos científicos, ele conseguiu demonstrar de forma cabal, né, como esse processo de perda territorial afeta, né, a vida dos povos indígenas e afeta também a sobrevivência desses povos. No caso, ele estudou especificamente os Guarani Kaiowá, mas esse processo de confinamento que se deu no Estado, ele afetou de maneira diferente os outros povos indígenas, né? Quando se trata da questão jurídica, né, e aí nós temos observado muito isso no cenário internacional, o Brasil ele é conhecido, de fato, como um país que tem uma boa legislação para os povos indígenas. A Constituição de 88, de fato, ela inaugura, né, uma nova ordem jurídica constitucional, quer dizer, acabando com a tutela que antes, né, imperava sobre os povos indígenas, reconhecendo um Estado pluriétnico, né, quer dizer, reconhecendo aos povos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. E a Constituição ela vai além, ela finca no texto constitucional o que nós chamamos de teoria do indigenato, né, quer dizer, ela reconhece esse direito originário às terras tradicionalmente ocupadas. Esse é um debate muito atual, que inclusive estava na pauta do Supremo essa semana, né, só que foi retirado, teve um pedido de destaque feito pelo ministro Alexandre de Moraes, e esse processo deve retornar a qualquer momento. Mas é importante as pessoas entenderem que quando a Constituição ela elege, né, a teoria do indigenato, quer dizer, que os povos indígenas são senhores naturais de suas terras, né, que esse direito ele é anterior a qualquer outro direito, inclusive a Constituição ela reconhece a nulidade de todos os títulos de domínios que incidem sobre esses territórios. Ao mesmo tempo que a Constituição reconhece esse direito originário, ela também ela inova no requisito que nós chamamos de se averiguar o que é terra indígena. Muitas pessoas acabam, às vezes, caindo num discurso falacioso, né, de que, se for reconhecer o direito dos povos indígenas, nós teremos que entregar tudo, né, todo o Estado para os povos indígenas. Eu já vi muitos ministros, inclusive, falando, se for reconhecer o direito dos índios, teremos que entregar Copacabana, né, Leblon para os povos indígenas. Isso é uma falácia, né, das pessoas, inclusive de muita má-fé, que tende a acionar a opinião pública contra os povos indígenas, porque não é isso que diz a Constituição. A Constituição, de fato, reconhece um direito originário, mas a Constituição ela traz um novo requisito para se definir o que é terra indígena, é o requisito da tradicionalidade, né?
Então, antes de 88, o requisito para se dizer o que é terra indígena era um requisito chamado imemorialidade. Aí sim, né, são as terras antigas. A Constituição, ela inova e ela elege um novo requisito, tradicionalidade. E a própria Constituição que traz os requisitos, né, para se definir uma tradicionalidade. Então, esse argumento de que a FUNAI inventa terras indígenas, esse argumento de que antropólogos, né, estão criando terras indígenas, ou que organizações internacionais estão criando terras indígenas, é um argumento falacioso, muito acionado no linguajar popular, e que ganha muito adepto, né? As pessoas acabam, inclusive, comprando esse discurso sem necessariamente consultar o que diz o texto constitucional. O que nós temos no Mato Grosso do Sul ainda é um débito muito grande do Estado brasileiro com os povos, né? Tendo em vista que a Constituição de 88 deu um prazo de 5 anos para que o Estado brasileiro concluísse a demarcação de todas as terras indígenas. Ou seja, esse prazo venceu em 1993, né, e não foi demarcado, as terras não foram demarcadas, mas a Constituição não foi a primeira que deu esse prazo, né? O próprio Estatuto do Índio, que é de 1973, no artigo 78, já havia estipulado esse prazo de 5 anos para a conclusão de todas as demarcações. Ou seja, esse prazo venceu em 78, na verdade, né, 10 anos antes da Constituição de 88. Então, o que nós temos observado nos últimos anos é uma movimentação, uma mobilização muito grande dos povos indígenas, reivindicando seus direitos, né? Quer dizer, cobrando do Estado a conclusão desses processos de demarcação. E nesse processo de mobilização, nós temos aí processos também de violência, né? Na medida em que as lideranças, as comunidades indígenas, elas se organizam para fazer seus processos de mobilização territorial, e aí, notadamente, o que nós denominamos de retomadas, né? Quer dizer, os próprios povos indígenas retomando as suas áreas, nós temos aí um processo de recrudescimento da violência, porque essas comunidades acabam efetuando essas retomadas e aí entrando em situações de violência física, né, com também os proprietários, né, de terras. Nós temos a constituição de acampamentos, quer dizer, pequenos espaços, né, organizacionais que se acampam, né, à beira de fazendas, ou à beira de estradas, ou nos fundos de fazenda, e Mato Grosso do Sul tem mais de 50 acampamentos indígenas, né, tanto Terena, como Guarani Kaiowá e Quiliquinal. E nessa situação de acampados, é uma situação de extrema vulnerabilidade, né, porque essas comunidades ficam expostas inclusive ataques de milícias privadas, que já foi constatado que tem no Mato Grosso do Sul, inclusive tem vários inquéritos abertos, né, no Ministério Público Federal, que inclusive já culminou com a prisão, né, de pessoas envolvidas nestes ataques, e além de toda essa negativa de gamas de direitos, né, nessa situação de acampados, essas comunidades ficam sem acesso à água, ficam sem acesso a direitos sociais, como educação, atendimento à saúde. Então, é uma situação de extrema vulnerabilidade, né? E também afeta a soberania alimentar, né, dessas comunidades indígenas, que antes tinham um espaço, né, para promover a sua agricultura de subsistência, e hoje são privadas, né, desses espaços. Então, é justamente nesse contexto que hoje nós vemos Mato Grosso do Sul, que é um estado que bate muitos recordes de produção, né, especialmente no campo do agronegócio, é um estado que se destaca, mas é também o estado que se destaca em maior número de violação contra os direitos dos povos indígenas. E aí nós temos um debate fundamental para compreender o próprio direito ao desenvolvimento, né? Quer dizer, os povos indígenas não são contrários ao desenvolvimento,
ou não são sinônimos de empecilho ao dito desenvolvimento, né? Na verdade, o que os povos indígenas querem é, assim, o desenvolvimento, mas com respeito aos direitos humanos das comunidades indígenas e também o respeito aos direitos ambientais, né? Quer dizer, você defender o direito dos povos indígenas, existe uma perfeita compatibilidade em defender também um meio ambiente conservado, né, e preservado. E aí, nesse contexto de pandemia, a gente tem refletido muito, né, sobre o papel que esses territórios tradicionais, eles desempenham no equilíbrio humanitário, né? Quer dizer, a gente está refletindo agora sobre a origem da pandemia, né, a origem desses novos tipos de doenças, e como isso está intimamente ligado a você respeitar a biodiversidade, você respeitar a natureza. E dentro desse debate, os povos indígenas há muito tempo têm nos dado recados, né? Quer dizer, a importância que esses territórios eles cumprem no equilíbrio climático e eles desempenham também no bem-estar da humanidade, né? Na medida em que esses territórios têm funções essenciais na biodiversidade. Então, defender territórios indígenas, defender demarcação de terras indígenas, é você defender o território público federal, né? Terra indígena não é terra que é registrado em nome do cacique ou em nome da comunidade. Pelo dispositivo pelo disposto no artigo 20 da Constituição, as terras indígenas são bens federais, né? Quer dizer, é um bem da União. Então, nesse aspecto, as terras indígenas, elas cumprem pelo menos 3 papéis fundamentais, né? Elas servem para a proteção do modo tradicional de vida dos povos indígenas, elas servem de proteção para o meio ambiente, tendo em vista que existe uma perfeita compatibilidade, né, entre terra indígena e meio ambiente, tendo em vista a relação que os povos indígenas têm com a terra, né, que é uma relação totalmente diferente que outros setores, né, da sociedade têm, não é necessariamente uma relação de exploração, mas sim uma relação de respeito, né, e não é à toa que os povos indígenas se referem à terra como mãe terra, né, porque existe essa relação de respeito. E a terceira dimensão de afetação de terra indígena é essa dimensão pública, né? Quer dizer, terra indígena é patrimônio brasileiro, né? São terras que ficam aí registradas, né, como bem federal e cumprem esse papel público também. Então, já finalizando a minha fala, essa semana, né, a gente estava debatendo muito a questão do marco temporal e teoria do indigenato, que é justamente a pauta que estava no Supremo, só que acabou saindo, né, de julgamento por conta de um pedido de destaque feito pelo ministro Alexandre de Moraes. No início do mês de maio, o ministro Edson Fachin deferiu uma liminar que foi pleiteada por nós, né, comunidades e movimento indígena, e o nosso pedido era justamente que suspendesse o parecer 001 da AGU. Esse parecer 001 da AGU é um parecer que foi editado em 2017, ainda era o presidente Michel Temer, e esse parecer, a partir do momento que ele foi publicado, ele representou sérias violações aos direitos dos povos indígenas, né? A principal, sem dúvida, era a aplicação do marco temporal. Mas o que é a tese do marco temporal, né? A tese do marco temporal é uma interpretação jurídica que alguns juristas fazem, né, de que os povos indígenas só teriam direitos às terras que eles estivessem ocupando no dia 5 de outubro de 1988. Que é a data da promulgação da Constituição. Então, eles falam, quem defende, né, essa tese, fala que, de fato, os povos indígenas têm direito, só que teriam direito apenas às terras que eles estivessem ocupando nesta data, por isso que eles falam marco temporal. E
essa tese do marco temporal, ela se contrapõe à teoria do indigenato, que é essa teoria que eu acabei de falar, que segundo a qual os povos indígenas são senhores naturais de suas terras. Nosso entendimento é que a Constituição adotou a teoria do indigenato, né? Quer dizer, a Constituição em nenhum momento trabalha com data certa, né? Com todo respeito a quem pensa diferente, a Constituição trabalha com a teoria do indigenato ao reconhecer o direito originário, né? Essa é a letra da Constituição. E quando ela vai traçar os requisitos à tradicionalidade, em nenhum momento ela traz aspectos temporais, pelo contrário, ela traz ali aspectos de tradicionalidade, ou seja, é o modo como o indígena ele se relaciona com o seu território. Então, no início do mês, o ministro Edson Fachin, né, por meio de uma petição cautelar incidental que nós propusemos, ele acabou deferindo a liminar, e esse julgamento era justamente para confirmar ou não essa liminar, né? Então, no plenário virtual, o Supremo iria ou não confirmar essa liminar. Então, esse julgamento foi retirado de pauta, e nós vamos aguardar uma nova data para julgamento, né? E continuamos ainda na defesa de que a Constituição não trabalhou com marco temporal, né? Em contrapartida, além de todo esse movimento jurídico que nós estamos fazendo, junto ao Supremo, a articulação dos povos indígenas do Brasil, que é a instância máxima do movimento indígena brasileiro, lançou a campanha Nossa História Não Começa em 88, que é justamente fazer um contraponto ao marco temporal, né? Quer dizer, você reconhecer esse marco temporal, você vai estar, na verdade, anistiando todas as violências que foram perpetradas contra os povos indígenas no passado. E nós sabemos que quando a Constituição ela foi promulgada, a gente estava saindo de um período de ditadura militar, né? E o período da ditadura militar representou muitas violações também para os povos indígenas. Foi um período em que muitas terras foram usurpadas, né? Nós tivemos um número muito grande, inclusive, de lideranças indígenas que não concordavam com o sistema, né, ditatorial, e foram, inclusive, enviados para prisões em Minas Gerais e em São Paulo. Essas prisões, inclusive, fisicamente, elas existem até hoje, e foi um local de muita... onde essas lideranças foram aprisionadas e torturadas, né? Inclusive, lideranças do Mato Grosso do Sul passaram por esse tipo de perseguição. Então, nós entendemos que o Supremo não deve, né, de fato, reconhecer essa tese jurídica do marco temporal. O Supremo tem uma tradição já, uma jurisprudência muito firme, no sentido de reconhecer a teoria do indigenato. O que nós tivemos nos últimos anos foi a posição de alguns ministros aplicando o marco temporal, né? Então, é preciso que o Pleno do Supremo se manifeste novamente para dizer se o marco temporal vai, né, vingar ou se o Supremo vai reafirmar novamente a teoria do indigenato, né, reconhecendo aos povos indígenas esse direito originário aos seus territórios tradicionais. Bom, então, como, né, acabei até falando demais, como palavras iniciais eu gostaria de falar isso, né, e fico aberto mais a pergunta e às interações que as pessoas possam ocasionalmente enviar. Temos a pergunta, vocês três conseguem ver quando eu coloco? Que eu sou meio leiga nisso. Mas você consegue ver, Eloy? A Daniela? Eu tô vendo aqui. Então, ela colocou uma pergunta para você. Eu leio para todo mundo. Gente, eu sou leiga na questão internet e tudo mais. Mas ela colocou essa pergunta. Certo. A Daniela, né, ela está perguntando a questão do bem viver, segundo a Constituição Boliviana do Equador. Entendi. Bom, acho fundamental a pergunta da Daniela, porque ela faz um pouco a gente olhar
para esse movimento do constitucionalismo latino-americano, que nós chamamos, né? Bom, a doutrina que estuda um pouco isso costuma dividir esse constitucionalismo em 3 momentos, né? O Brasil está justamente ali no primeiro momento, que é esse reconhecimento do que eles chamam de Estado pluriétnico, né? Quer dizer, reconhecer essa diversidade étnica que existe no país. Atualmente, no Brasil, nós temos reconhecidos 305 povos indígenas de diferentes, né, etnias, falantes de 274 línguas indígenas, e, além disso, nós temos mais o registro de 114 grupos em isolamento voluntário, né? Então, nós temos facilmente aí mais de 400 povos indígenas atualmente registrados no Brasil. E são povos que têm a sua língua própria, a sua cultura própria, o seu sistema político próprio, né, o seu sistema de justiça próprio, e tem a sua cosmovisão própria, que é o seu modo de ver e entender o mundo, né? Então, a Constituição de 88, ela veio justamente nessa guinada constitucional, que nós chamamos, né, de reconhecimento de um Estado pluriétnico. É importante a gente falar que antes de 88, eu acabei até esquecendo de dizer isso, existia um imperativo, né, no Estado brasileiro de integração, de assimilação dos povos indígenas. Se a gente pegar, por exemplo, o Estatuto do Índio, que é de 1973, o artigo 1º já fala, né, que o objetivo do Estado brasileiro é promover, né, progressiva e harmoniosamente, né, a assimilação dos povos indígenas à comunhão nacional. Ou seja, a ideia do Estado brasileiro era que, aos poucos, primeiro, que os indígenas estavam numa situação transitória, né, quer dizer, a ideia era que eles são índios agora, mas daqui a pouco eles não serão mais, né? Então, o Estado tem que implementar várias políticas para que, aos poucos, esses índios sejam branqueados, né? Não é à toa que, nesse período, né, e aí Mato Grosso do Sul é um exemplo disso, são criadas pequenas reservas de terras, né, e os índios são literalmente catados, né, pelo SPI e confinados dentro dessas reservas, né? É o processo de confinamento que o professor Brand estuda. E esse processo de confinamento, ele tinha por função, quer dizer, os índios estando ali dentro das reservas, eles seriam alvos de todo tipo de ação civilizatória que eles falavam, né? Sob o jugo dos militares, inclusive. Então, a ideia era essa, criavam-se as pequenas reservas, catava os índios e colocava dentro dessas reservas, desses confinamentos, e liberava todas as áreas para o agronegócio. É justamente nesse mesmo período que vários títulos são concedidos ilegalmente, né? Então, uma vez dentro das reservas, os indígenas eram obrigados a falar português, os indígenas eram obrigados a passar por um processo de ensino cívico, moral. Existia, inclusive, todo um planejamento de educação escolar aplicado aos indígenas, né? Então, antes de 88, era essa percepção do Estado brasileiro, de integração, né? E quem não se submetia ao regime do SPI nas aldeias era deportado, né? Existia a deportação de caciques para o presídio aí em Minas Gerais e outro presídio que tinha também em São Paulo. Inclusive, já naquela época, tem vários documentos de caciques enviados ao Senado Federal reclamando da perseguição do SPI, do Serviço de Proteção Índio. E já naquela época, os caciques reclamavam que eram taxados de comunistas, né? Acho interessante isso. Os caciques perguntavam, o que é ser comunista? Porque o fulano me xingou de comunista, porque eu estou defendendo a minha terra, né? Então, estão todos nos anais do Senado, inclusive. E a Constituição de 88, só voltando aqui para a pergunta da Daniela, ela vem e dá um outro comando constitucional, né? Ela fala, nada de integrar ninguém.
né, nós vamos reconhecer esses povos, né, como povos autônomos. Se antes a ordem era integrar, agora não, agora é preservar, é valorizar. É por isso que a Constituição vem e fala, né, são reconhecidos aos povos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Então, a Constituição, ela dá uma proteção especial aos povos indígenas, né, reconhecendo, inclusive, as suas organizações sociais. Então, para responder objetivamente a pergunta da Daniela, a Constituição de 88, ela já contempla o modo de vida dos povos indígenas. É lógico que 88, esse constitucionalismo latino-americano estava apenas no começo, e por isso que a nossa Constituição, ela é chamada de Constituição que se reconhece um Estado pluriétnico, né? Enquanto que a Constituição do Equador e da Colômbia, que já vem numa outra guinada do movimento latino-americano, são reconhecidos como estados, inclusive, plurinacionais, né? Porque reconhece, de fato, com maior autonomia, esses povos, não apenas como povos, mas como nações, né? Então, atualmente, para a gente poder implementar, né, essa versão também na nossa Constituição, somente por um processo, um novo processo da Constituinte, né? Mas nós entendemos que no formato que foi feito, os direitos dos povos indígenas estão protegidos. Inclusive, existe todo um movimento da bancada russa de mudar o artigo 231, a chamada PEC 215, que está tramitando no Congresso Nacional desde 2000, né? Em 2012, 2013, eles tentaram aprovar essa PEC sob relatoria, inclusive, do ministro, do deputado, então deputado federal Luiz Henrique Mandetta, né? Que o ex-ministro, que quando foi deputado foi um ativo, né, defensor do agronegócio, e ele tentou implementar, de fato, a PEC 215, mas não passou. Não passou. Eloy, nós sabemos que, em se tratando do mundo jurídico, né, quando nós estamos aí em demandas, só para o pessoal, trocando assim mais miúdos, para as pessoas que não são do mundo jurídico, tentar se adentrar a isso, né? Quando nós estamos defendendo um interesse no âmbito jurídico, para que haja uma interpretação da lei, né? Porque a lei, por mais que ela tenha lá dentro dos seus escritos a expressão do direito a ser salvaguardado, como tudo, ela também guarda a possibilidade de interpretações, né? Então, dentro da questão jurídica inerente aos povos originários, para que haja um entendimento que vai ser sedimentado pela nossa Corte Superior, ambas as partes defendem as teses, embasando essas teses na lei, em alguma súmula, ou até mesmo em elementos que nós juridicamente podemos lançar mão para que possamos embasar essa tese, né? Para que haja o entendimento da Corte Superior dentro daquele direito que está sendo buscado. É nesse sentido que você falou aí a respeito do marco temporal, né? E o marco temporal, ao entender assim, né, ele é prejudicial totalmente aos povos originários, porque analisado friamente, a letra fria dela, é muito simples alguém colocar assim, olha, você vai ter direito se você provar que no dia 5 de outubro de 1988 você estava lá naquela terra, né? Sabendo historicamente que aldeias, povos indígenas estão sendo expulsos de suas terras continuamente, a violência mesmo, né, na força da bala. E se nós pegarmos aí mais recentemente,
para mim ficou inesquecível a noite do dia 28 de outubro de 2018, porque ela foi marcada aqui no Mato Grosso do Sul por reiterados e sangrentos massacres a diversas aldeias indígenas. Elas foram invadidas por grupos em caminhonetes que saíram atirando, e nós tivemos casos, por exemplo, de indígenas que ficaram dias escondidos no meio do mato, desesperados em face da violência perpetrada naquela noite. Então, aquela noite, que para mim restou icônica, né, simbólica, porque ficou gravada na minha cabeça como algo assim, como se alguém tivesse legitimando esse ato, né, fosse legitimado naquela noite, o que não é, nós sabemos. Ele simbolizou uma ação contínua, paulatina, que vem ocorrendo em todo o território brasileiro desde a chegada do português, né? Então, eu gostaria que você explicitasse um pouquinho mais a respeito da tese do marco temporal, para que as pessoas entendam a prejudicialidade dessa tese que está sendo defendida pelos fazendeiros e pelos latifundiários junto ao STF, para tentar embasar a legitimidade da não demarcação de terras e da propriedade deles sobre essas terras. Perfeito. Não, essa tese do marco temporal, ou interpretação jurídica, né, que nós estamos agora tratando, ela não nasce necessariamente no judiciário, né? Quer dizer, ela ganha terreno no judiciário, mas os primeiros registros que nós vemos é justamente no legislativo, né? Desde o final da década de 90, especialmente no período do FHC, a gente observa, né, quer dizer, uma onda muito conservadora no sentido de rever o que está escrito no texto constitucional. Então, essa onda ela vem justamente nesse sentido, da necessidade, né, de colocar um marco, porque senão, na visão das pessoas, os povos indígenas vão querer todo o Brasil, né? As pessoas pensam isso. Só para vocês terem uma ideia, se hoje demarcar todas as terras reivindicadas pelos povos indígenas aí no Mato Grosso do Sul, não chega nem a 2% do estado, né? Então, existe uma falácia muito grande. As pessoas falam, não, os índios estão vindo, vão tomar tudo, vão tomar nossa cidade, vão impedir o desenvolvimento. Isso é uma falácia, né? Se demarcar tudo o que os povos indígenas estão reivindicando, o próprio Ministério Público Federal já publicou, né, esse relatório fundiário, não chega, na verdade, a 2% do Estado. E aí fica outros 98%, né, para a população toda, para o agronegócio, enfim. Então, essa tese do marco temporal, ela nasce lá no legislativo, né, e ela nasce de uma interpretação equivocada que os deputados da bancada ruralista fizeram, de uma súmula do Supremo, a súmula 650, que o Supremo editou quando estava analisando um caso de aldeamentos antigos no município de Guarulhos, São Paulo. Naquele momento, né, naquele processo específico, o Supremo fixou o entendimento de que não cabe mais, né, a demarcação de terra indígena em aldeamentos antigos, né, e aí, no caso, Guarulhos. De fato, né, não tem como todos nós sabemos que Copacabana, no período da colonização, era território indígena, né, mas não tem como hoje você fazer ali, voltar a ser terra indígena, né, que é uma aldeia, e nem tem nenhum povo indígena reivindicando ali Copacabana, como muitas pessoas falam. Então, o Supremo fixou esse entendimento num julgamento específico. E, a partir dessa súmula, as pessoas começaram a fazer uma interpretação de que não poderia mais demarcar a terra indígena, né? Só que o contexto do município de Guarulhos é muito diferente do contexto de Mato Grosso do Sul, onde nós não temos aldeamento antigo. Nós temos, sim, aldeamentos atuais, e que, no passado bem recente, muitas comunidades foram
retiradas à força de seus territórios, né? E isso nós estamos falando da década de 90, da década de 80. E que nós temos também muitas comunidades indígenas que resistiram a essas expulsões, né? E que mesmo a SPI indo lá retirar essas comunidades, mesmo os ruralistas indo lá retirando à força as comunidades retornavam, quer dizer, elas não abriam mão de seus territórios, elas lutavam pelos seus territórios. Inclusive, muitas lideranças morreram neste contexto, né, lutando pela sua terra. Então, a partir dessa leitura equivocada que eles faziam no Legislativo, em 2009 teve um outro julgamento muito importante no Supremo, chamado caso da Raposa Serra do Sol. E nesse caso, do caso da terra indígena Raposa Serra do Sol, lá de Roraima, o Supremo reconheceu o direito originário dos povos indígenas, né? Deu o julgamento favorável aos povos indígenas, só que ao final do julgamento, o Supremo traz ali 19 condicionantes, né? 19 condicionantes que, segundo ele, seriam para balizar as demarcações da terra indígena no Brasil. É lógico que depois o próprio Supremo se manifestou que essas condicionantes não se aplicam a outras terras indígenas, né? Comunidade indígena, Ministério Público Federal oporam recurso de embargo de declaração e pediram para o Supremo falar. Essas condicionantes, elas se aplicam ou não às outras terras indígenas? E aí, em 2013, o Supremo julga esses recursos e fala, essas condicionantes só se aplicam ao caso da terra indígena Raposa Serra do Sol. Não se aplica às outras terras indígenas, né? É uma decisão interpartes, para as partes. E é justamente nesse julgamento que, pela primeira vez, no âmbito do judiciário, suscita-se a tese do marco temporal. Inclusive, essa tese foi trazida pelo então ministro Menezes Direito, né, que já está falecido, e ele tenta desenvolver uma teoria do fato indígena, né, apoiado, inclusive, na teoria do direito civil, né, na teoria do fato. Então, ele tenta, né, a partir dessa teoria lá de Ponte de Miranda, que é muito aplicada no direito civil, trazer essa teoria aplicada à realidade indígena, né? E nós sabemos, e aí nós temos vários julgados do próprio Supremo, que a posse que os povos indígenas exercem sobre seus territórios, ela é uma posse constitucionalmente diferenciada da posse regulada pelo direito civil brasileiro. Quer dizer, não se aplicam. Então, e aí, a partir dessa tentativa, né, de elaboração de uma teoria do fato indígena, é que surge a teoria do marco temporal. Quer dizer, eles estabeleceram uma data objetiva para se dizer que a terra era ou não indígena. Então, é uma tese extremamente nociva, porque nós sabemos que em 88, muitas comunidades não estavam em suas terras, né, justamente porque foram retiradas no período da ditadura. Elas foram expulsas de seus territórios, né? Então, você exigir que os povos indígenas estivessem em seus territórios nessa data é uma violação sem precedente. É lógico, depois disso nós recorremos de algumas decisões e em 2015 o ministro Teori, que também já é falecido, ele reformulou um pouco, né, a tese do marco temporal, quando ele apreciou o caso da terra indígena de Limão Verde, inclusive aí de Mato Grosso do Sul, município de Aquidauana. Ele fala desse jeito, o ministro Teori Zavascki, o marco temporal, ele não se aplica em dois casos, então ele coloca o marco temporal como regra e traz duas exceções, que também são exceções muito ruins para os povos indígenas. Ele fala o seguinte, o marco temporal não se aplica, por exemplo, se os indígenas provarem que na data de no dia 5 de outubro de 1988, eles estivessem lutando pelas suas terras, efetivamente lutando fisicamente pelas suas terras. Aí não se aplica o marco temporal, ele fala, né? Ou se os indígenas estivessem com uma ação judicializada na justiça, reivindicando seu território. E isso é uma violação muito grave, porque nós sabemos que até 1988,
os indígenas eles eram considerados relativamente incapazes. Os caciques, para sair de suas aldeias, eles tinham que ter uma autorização do SPI ou da FUNAI, chamada Guia de Trânsito. Quer dizer, os indígenas eram tratados como crianças. Então, como é que você quer exigir que povos que estavam sob o regime de tutela jurídica estivessem, ao mesmo tempo, no judiciário com uma ação protocolada lutando pelos seus direitos? Então, é uma decisão totalmente descabida, né? Então, é por isso que a gente fala que essa tese do marco temporal é uma grande farsa jurídica. Inclusive, o professor Dalmo de Abreu Dalari publicou um artigo, né, esta semana, rebatendo todos esses argumentos, e não só o professor Dalmo de Abreu Dalari, mas o grande constitucionalista, né, que todos nós conhecemos, né, o professor José Afonso, publicou também um parecer falando justamente disso, né, que o Supremo não pode adotar o marco temporal porque ele vai acabar consolidando um histórico de violência contra os povos indígenas, né? Então, é isso que está na pauta do Supremo. E esse julgamento vai afetar necessariamente todas as terras indígenas do Brasil, porque é um recurso que tem repercussão geral reconhecida, né? Então, nós estamos aguardando uma nova data para que o Supremo traga, né, de fato, um posicionamento sobre o marco temporal. Enquanto isso, o que nós temos é muitos juízes, inclusive do Mato Grosso do Sul, anulando terras indígenas, determinando o despejo de comunidades inteiras de suas terras originárias e seguem aplicando o marco temporal, né? Então, a gente está muito ansioso aguardando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Ok. Bom, eu li teu artigo no site do Mídia Índia, inclusive eu indico para quem está nos assistindo que curtam a página do Mídia Índia para inteirar mais. Eu sei que o nosso público que está assistindo é bem mesclado de várias ideologias. E aproveitando o gancho do assunto, anteriormente também você estava falando, bem no começo da live, você disse da teoria, certo? Do indigenato. Uhum. Estou correto, né? E daí, como a Luciene pediu mais informações, e pensando também a respeito das pessoas que estão nos assistindo, também gostaria de mais informações e mais, assim, detalhes, digamos assim, aquelas sopinhas, sabe? O assunto bem mastigado sobre essa teoria do indigenato, porque eu faço letras. No momento em que eu li indigenato, eu dividi a palavra, né? E pensei, até falei para Lu, esse indigenato, ele vem o quê? Tipo, nato, ele é nascido, né? Indígena vem o quê? Aquele autóctone, o pertencente à terra. Seria mais ou menos isso? Eu estou mais ou menos no caminho? Porque, assim, é um artigo maravilhoso que eu li, mas, assim, quando a pessoa, como eu, por exemplo, não sou indígena, e quero lutar, mas eu preciso conhecer a causa, eu preciso estudar primeiro sobre aquilo que eu estou tentando lutar por aquilo. Porque se alguém vai chegar para mim que nem... Por exemplo, você explicou para a gente perfeitamente o que é um marco temporal. Mas se antes alguém perguntasse o que é um marco temporal, tipo, o que é um marco temporal? Então, o que é um marco temporal? Como a teoria do indigenato, assim, graças ao que eu li do teu artigo, eu sei o que é uma teoria, a teoria do indigenato. Embora, assim, eu fui procurar no YouTube, a primeira coisa que a gente pensa, né? Vou procurar no YouTube em 5 minutos. Inclusive, eu achei um vídeo teu falando do marco temporal de 5 minutos. Achei maravilhoso também. Divulguei
no grupo do pessoal, que o pessoal do Vermelho 67 ainda estava assim, meio assim, tipo, teoria, aliás, o marco temporal, né? Como que tá hoje em dia, o que que era antes, porque influencia essa diferença de tempo que era antes e o que está acontecendo hoje com esse marco temporal. E daí, acho que para nós aqui do Mato Grosso do Sul, e principalmente, sim, pessoal de Três Lagoas que está assistindo, agora nós estamos com umas 30 visualizações. Acho que cada um nunca ouviu falar do indigenato. Eu até certo tempo atrás não sabia o que era indigenato. Eu fui pela questão da linguística, né? Indígena e nato. E eu falei, foi mais ou menos assim. Mas eu acho, claro, óbvio que tem muito mais coisa aí para a galera dissecar. Sim. Não, eu entendo. Essa teoria do indigenato, ela foi primeiramente desenvolvida por um grande jurista também, né, professor João Mendes Júnior, né, que ele inaugura essa teoria do indigenato no início, em 1902, numa palestra que ele vai fazer, e mais recentemente foi desenvolvida também pelo professor José Afonso da Silva, que é um dos maiores constitucionalistas do Brasil. Todos nós que estudamos direito constitucional, em algum momento já ouvimos falar e já lemos, né, sobre o professor José Afonso da Silva. Eu digo isso porque a teoria do indigenato é essa teoria segundo a qual os povos indígenas são senhores naturais de suas terras. Justamente isso, né? Quer dizer, um direito originário, um direito de nascença. Outros chamam de direito congênito, né? E o próprio ministro Aires Brito disse um direito anterior a qualquer outro direito. Né? Então, quando a gente fala nessas expressões, de fato, são expressões muito fortes, né? Porque é esse direito mesmo que você já nasce com ele, né? E isso, no Brasil, a Constituição otorgou aos povos indígenas. O professor João Mendes Júnior, quando elaborou pela primeira vez a teoria do indigenato, ele se aportou no Alvará Régio de 1680, né, que é esse Alvará Régio que fala expressamente, né, que os índios são senhores naturais de suas terras, não sendo possível a eles, inclusive, né, quer dizer, dispensando os indígenas do próprio domínio da coroa portuguesa. Mas, se a gente olhar a própria legislação indigenista do período da colônia, já em 1530, né, nós vamos ver as cartas régias, que já previa também, né, essa proteção aos territórios e à posse indígena. Ou seja, a teoria do indigenato é isso, esse instituto do direito, né, do direito público, que reconhece os povos indígenas como senhores naturais de suas terras. Isso desde tempos imemoriais. Então, as pessoas, quando falam em marco temporal, elas pensam que a Constituição de 88 talvez tenha sido a primeira a falar em direito originário, e não foi, né? Antes mesmo da constitucionalização dos direitos dos povos indígenas, quer dizer, nas próprias legislações do período da colônia, do Brasil Império, e também a partir da Constituição republicana, e aí depois todas as outras que se seguiram, todas elas, de alguma maneira, tiveram um dispositivo específico reconhecendo a posse indígena, né? Especialmente a questão do usufruto exclusivo desses territórios e principalmente protegendo, colocando sobre essas terras aquelas cláusulas, né, de inalienabilidade, quer dizer, que são terras que não podem ser dispostas. Então, a Constituição de 88, ela vem nessa guinada, de fato, reconhecendo o direito originário, mas ela vem reafirmando aquilo que todas as outras constituições já haviam falado. É por isso que, em certos momentos, o próprio ministro Marco Aurélio, né, ele fala, se a gente for falar de marco temporal,
Tudo bem, mas nós temos que começar, então, pelo Alvará Régio de 1680, né? Talvez seria primeiro expediente normativo, né, em vigor, inclusive, que tem notícia que reconheceu o direito originário dos povos indígenas. Então, é importante trazer à luz esses outros marcos, né? Quer dizer, a Constituição não foi a primeira a falar em direito originário. Então, a teoria do indigenato é justamente isso. Ela foi trabalhada pelo professor João Mendes Júnior e também pelo professor José Afonso da Silva, né, em seu clássico livro de curso positivo de direito constitucional, e é esse o espírito que a Constituição atualmente adotou, né? Então, direito originário é isso. Os povos indígenas têm direito originário aos seus territórios. A gente tem algumas perguntas aqui. Bom, tem a da Rosilda. Meu Deus, não estou conseguindo colocar. É isso, Rosilda Ribeiro. Ela diz: Eloy, o site da Agência Penitenciária do Mato Grosso do Sul traz no último boletim eletrônico de abril um número de 358 indígenas presas. Sou agente religioso da Pastoral Carcerária, aqui no Mato Grosso do Sul, e vemos um abandono total, inclusive pela FUNAI. Eles nos dizem: não tem intérprete para eles quando são aprisionados. Como nós podemos ajudar essas pessoas encarceradas, que são nossos irmãos, nossas irmãs? Essa é a dúvida da Rosilda Ribeiro. Então, essa questão dos indígenas presos e presas no Mato Grosso do Sul é uma questão que tem nos preocupado muito, inclusive a gente tem feito muito esforço nesse sentido. Mato Grosso do Sul concentra um número muito grande, né? Esse número de 358 indígenas encarcerados foi inclusive divulgado essa semana, né, pela Agência de Administração. E não só Mato Grosso do Sul, Amazonas, Roraima e Rio Grande do Sul concentra também um número muito grande de indígenas presos. E são indígenas que são encarcerados sem a observância dos seus direitos e garantias fundamentais, né? Essa questão que a Rosilda cita, de fato, né, a ausência de intérprete, a lei prevê, né, que todo indígena tem direito ao intérprete, até porque a língua materna dele é outra, que não o português, né? Então é uma questão de direito fundamental previsto, inclusive, na própria Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, mas que é ignorado muito, muito mesmo pelos magistrados, pelo próprio Ministério Público. Nos últimos anos, a gente tem feito esse debate, né, que isso daí está dentro do grande debate de política criminal e povos indígenas no Brasil, né? Eu acredito que as públicas têm sido uma grande aliada nossa. Então, talvez a primeira providência a ser tomada é, de fato, levar ao conhecimento da Defensoria Pública, e no caso a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul tem um núcleo específico que lida, né, com a questão indígena e das comunidades tradicionais, inclusive que quem é a coordenadora é a doutora Neila, que também é jurista, né, pela democracia, está no nosso grupo. E aí elas têm envidado esforços no sentido de buscar, né, resguardar o direito desses indígenas. Mas o grande entrave que nós temos, de fato, é o judiciário. E no Mato Grosso do Sul nós temos um perfil de judiciário muito conservador. Só para vocês terem uma ideia, isso que eu acabei de falar, de que essa ideia de aculturação, de integração, que já foi superado pela Constituição Federal, mas não só pela Constituição Federal, pela ciência social também já foi superado, ainda é muito presente no imaginário das pessoas, né? Quando nós entramos com recursos, com habeas corpus, pedindo, inclusive, o reconhecimento de outros direitos e garantias fundamentais dos indígenas, muitos ministros das cortes superiores negam esses direitos com um argumento extremamente racista, né? Dizendo, eu não posso conceder esse benefício legal
a esse indígena porque ele tem tatuagem, porque ele usa celular, porque ele fala português. Então, isso está muito arraigado ainda na cabeça das pessoas, né? O fato do indígena falar português, ter celular, ter conta bancária, não tira dele a condição de indígena, né? E isso já foi superado nas ciências sociais na década de 50, né? E ainda nós temos isso muito presente no imaginário das pessoas, porque é um resquício da herança colonial, né? E no Mato Grosso do Sul isso é muito presente. As pessoas convivem, né, ali ao lado dos indígenas e não conseguem enxergar, né, o quão diferente culturalmente esses povos são, né? Então a gente tem feito um esforço muito grande, Rosilda, de levar esses casos para as defensorias públicas. Nós temos a atuação de um grupo, embora muito pequeno, de juristas que estão olhando também para esses indígenas. E se você souber de algum caso, né, de violação grave de direito, você pode, inclusive, fazer contato, né, com nós ali na PIB, estamos também à disposição para fazer esses tipos de encaminhamento. Só para finalizar, existe neste momento uma ADPF, que é uma ação por descumprimento de preceito fundamental, que foi protocolada no Supremo há uns 10 dias atrás, e essa ADPF leva justamente essa discussão para o Supremo, entre várias outras discussões, mas a situação dos indígenas que estão encarcerados, né? Indígenas que estão presos, que não falam português e não sabem nem sequer que tipo de crime está sendo acusado, né? Indígenas que vão para a audiência e não têm a presença de intérprete, né? E não têm o direito de se defender. Isso é questão de direito fundamental, é uma garantia fundamental de todo ser humano, o direito à defesa, né? Então, essa é uma preocupação que nós estamos, de fato, tendo. Temos que encampar a situação dos indígenas encarcerados no Mato Grosso do Sul. Nós temos mais uma pergunta, novamente da Daniela. Aqui. Consegue ler para nós, Lu? Sim. Você está entre nós? Tudo bem. Ela diz assim, quanto ao marco temporal e o que historicamente vivem os povos indígenas, com violência e truculência, tivemos nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Os povos utilizam a arqueologia para provar a sua presença no território. Por tudo que foi discutido agora, com o IFAM no momento político que vivemos e como a proteção ambiental também podem provar, não foi uma pergunta, acho que foi um comentário, né? Também podem provar a importância desses povos para a construção do nosso território. Eu não entendi se foi uma pergunta, foi um comentário dela, né? Quanto ao marco temporal e o que historicamente vivem os povos indígenas com violência e truculência tivemos nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, os povos utilizaram a arqueologia para provar sua presença no território. Por tudo que foi discutido agora, com o IFAM no movimento político que tivemos e como proteção ambiental, também podem provar a importância desses povos para a construção do nosso território. É um comentário importante da Daniela, né? De fato, os estudos antropológicos, os estudos arqueológicos, né, os laudos, e também os próprios estudos, quer dizer, os laudos antropológicos levam em consideração também a questão ambiental, é um dos eixos, né, do laudo antropológico, é justamente isso, a questão ambiental, conforme a portaria número 14, né, do Ministério da Justiça de 1996. Isso tudo são fatos que ajudam a gente a defender o direito dos povos indígenas. Mas essa análise que você faz, ela é importante, justamente nesse contexto de governo que nós estamos vivenciando agora. Esses órgãos que historicamente, né, sempre fizeram a defesa dos interesses, dos direitos dos povos indígenas,
estão sendo reaparelhados, né? Quer dizer, a FUNAI é o órgão oficial do Estado brasileiro. É a única agência indigenista estatal no mundo, né? Nenhum outro país tem uma FUNAI como a nossa, que deveria defender os interesses indígenas. Agora, a FUNAI está defendendo o agronegócio, né? E isso não só na FUNAI, no meio ambiente, no IBAMA, né? A própria Fundação Palmares. Então, parece que a gente está vivendo muito essa inversão de valores, né? Quer dizer, se você é contrário aos índios, você ganha cargo na FUNAI. Se você é racista, você ganha cargo na Fundação Palmares, né? Então, se você é machista, você ganha um cargo lá no Ministério da Mulher. Então, isso está muito presente, né? E as pessoas acham isso super normal. Não é normal, né? E não é à toa que está havendo um índice muito grande de judicialização das nomeações, né? Nomeações de ministro, nomeação de pessoas que foram nomeadas para esses cargos, e isso não tem nada a ver com ideologia, né, comunista. Por exemplo, a FUNAI, a determinação constitucional é ela defender os interesses dos povos indígenas. É para isso que ela foi criada. Não tem razão de ser você nomear uma pessoa que é contra os índios para esse cargo, entendeu? Então, embora, né, seja um ato administrativo, né, de autonomia do executivo nomear quem eles queiram, esses atos eles estão passíveis de controle judicial, né? No Mato Grosso do Sul nós temos um caso, né, que está inclusive na justiça agora, não é segredo de justiça, né, nós podemos falar, do caso do militar que foi nomeado para a FUNAI de Campo Grande. Por ele ser militar, não tem problema nenhum, né? O problema é que ele deu os seus posicionamentos, né, políticos são totalmente contrários àquilo que diz a Constituição em relação aos povos indígenas, né? Então, a partir desses argumentos que a própria Justiça Federal concedeu uma liminar determinando o afastamento, né? E é lógico, agora o tribunal devolveu ao cargo, mas numa decisão monocrática do relator, e esse processo ainda vai ser julgado, né, pela Câmara Civil do TRF3. Mas, quer dizer, é uma coisa ainda que está sub júdice. Então, nós estamos observando isso em várias partes do Brasil, né? Quer dizer, para a coordenação de índios isolados, foi nomeado um pastor evangélico, né, que tem um perfil extremamente contrário. O fato de ele ser o fato de ser só pastor não tem nada a ver, mas o fato de ter um posicionamento, né, contrário aos interesses dos povos indígenas é que aí abre-se brecha, né, para haver um controle judicial, né, desses atos de nomeação. Então, nesse aspecto também, os povos indígenas estão bastante atentos, né, porque os atos administrativos, eles têm que atender a uma finalidade legal, né, o princípio da legalidade, o princípio da moralidade, o motivo, né, a finalidade do ato administrativo. Vamos aproveitar o gancho aí que você já começou e já estabeleceu bem essa questão dessa conjuntura agora. E eu gostaria que você discorresse um pouquinho a respeito dos conflitos. Se você quiser falar dos conflitos, pontuar em alguns espaços importantes da história, ou se você quiser localizá-los também agora, na atual conjuntura, fique à vontade. E só que eu gostaria que você desse ênfase, se quiser falar, é bom em nível de Brasil, mas desse ênfase também aqui para o nosso estado, né? A atual situação dos povos originários aqui no Mato Grosso do Sul. Então, assim, a marca, né, das violações em relação aos povos indígenas no Brasil, especialmente Mato Grosso do Sul concentra um número muito grande de conflitos. Nos últimos 10 anos, teve um número muito grande de
de conflitos fundiários, mas também de lideranças que foram assassinadas, né, nesse contexto de conflito territorial. E além do marco temporal que nós estamos discutindo lá no judiciário, que é que nos preocupa muito, nós temos várias outras medidas administrativas que estão a todo momento sendo implementadas. E é interessante que nem nesse contexto de pandemia os povos indígenas tiveram paz, né? Pelo contrário, mesmo nesse contexto de pandemia, além de lutar para defender a própria vida desse inimigo invisível, né, que é o vírus, ainda tem que conviver com as violações rotineiras que vêm do próprio Estado brasileiro. E aí eu cito, inclusive, né, a instrução normativa número 9 da FUNAI, que foi publicada no dia 22 de abril, e ela vem reforçar, na verdade, a MP 910, que é a chamada MP da grilagem, que caducou, né, na última semana e agora foi reformulada e vem sobre o PL 2633, que é o chamado PL da grilagem. Então, a primeira percepção que nós temos é que, de fato, né, quando o vídeo, né, do ministerial que foi divulgado, que mostra o ministro do Meio Ambiente dizendo que tem que aproveitar a pandemia para passar a boiada, é justamente isso, né? Quer dizer, aproveita que está todo mundo né, lutando pela vida, inclusive, né, muito atento a tudo que está acontecendo, e aí eles vão passando tudo isso. E em uma dessas boiadas aí, a boiada foi solta também em cima das terras indígenas, né? Essa instrução normativa número 9 da FUNAI, que foi publicada, ela revogou uma outra instrução normativa número 3 de 2012, e essa instrução normativa ela vem regularizar as declarações de limites territoriais. Então, muitas pessoas procuram a FUNAI para pedir uma declaração, né? Dizer, eu quero uma declaração de que a minha propriedade não está incidindo em terra indígena. Então, essa instrução número 3 da FUNAI, que é de 2012, ela previa que essas declarações não poderiam ser emitidas sobre terras homologadas, sobre terras que estão em processo de demarcação, sobre áreas protegidas, onde tem os indígenas isolados, né? E sobre as reservas indígenas. São todas categorias jurídicas diferentes previstas em lei. E aí, essa instrução normativa número 9 desse ano, ela vem e reformula. Ela fala o seguinte, nós só vamos dar declarações para os proprietários que a sua terra que a sua propriedade não está incidindo sobre área homologada, sobre área e reserva indígena e área dominial da União. E aí, de fora disso tudo, ficou mais de 1.200 procedimentos de demarcação de terras indígenas que ainda estão em aberto, né? Ou seja, você vai declarar que essas terras indígenas que ainda não foram concluídas pertencem a determinado proprietário privado. E talvez o mais grave, nós temos várias terras indígenas no Amazonas, né, não no Mato Grosso, mas no Amazonas, que ainda não foram demarcadas, mas que têm a presença de indígenas isolados. Sem dúvida, os indígenas que são isolados, eles constituem a parcela mais vulnerável dos povos indígenas. Então, a partir disso, a FUNAI está liberando, na verdade, a grilagem, né, das terras indígenas, e também, sob o argumento de trazer segurança jurídica, isso não vai trazer nenhum tipo de segurança jurídica, na medida em que você vai ter a expedição de declarações da FUNAI sobre terras indígenas que ainda virão a ser demarcadas. Então, notadamente, isso vai acabar no judiciário também, né? Então, a gente está num esforço muito grande para que essa instrução normativa seja suspensa,
nós já entramos com várias demandas, né? Estamos aguardando um posicionamento do judiciário. Mas, enquanto isso, nesse um mês que está em vigor a Instrução Normativa número 9, mais de 70 terras indígenas foram retiradas do sistema de monitoramento, do INCRA, do CIGEF. Ou seja, eram terras que estavam dentro desse sistema e que estavam ali bloqueadas, quer dizer, não pode ter domínio privado sobre elas, e agora estão livres para ser concedidas, né? Então, isso é muito grave o que está acontecendo no Brasil, e vem justamente nessa mesma perspectiva da PL 2633, chamado PL da grilagem, porque é um projeto de lei que, além de anistiar, né, as pessoas que desmataram, as pessoas que exploram, especialmente terras na Amazônia, ela vem para legitimar e dar legalidade a pessoas que ocuparam ilegalmente terras públicas, né? E nessas terras públicas nós temos terras indígenas, terras de preservação ambiental, enfim. Então, o que está acontecendo no Brasil é muito grave, e quando o ministro do Meio Ambiente fala em passar a boiada, agora nós temos a convicção que é justamente isso, né? Enquanto as pessoas estão preocupadas em resguardar a própria vida, o governo tem publicado várias medidas que afetam a vida de várias pessoas, e principalmente as pessoas mais vulneráveis. Bom, a Ana Carolina até comentou, né? Assistir esse desmonte feito pelo governo é muito triste. E esse boçal desse cara que foi eleito aí por esses boçais desses eleitores dele, deixou muito claro, né, no discurso dele, quando ele diz sobre esmagar que as minorias tinham que se adequar às maiorias, né? Ele diz as maiorias no sentido assim capitalista, né? Porque na verdade cada minoriazinha, minoria indígena, minoria periférica, minoria LGBT, unidos a gente se torna uma maioria muito grande. Não é a nossa pauta da noite, mas, assim, eu sempre tenho essa consciência de que a gente tem que unir essas minorias. Não é só, assim, assistir o etnocídio, o genocídio indígena e, não é a minha pauta, eu vou deixar de lado. Não faz parte de mim, então eu vou deixar. A gente tem que entender que é um barco periférico, mas o barco LGBT, é o barco indígena, mas o mar é o mesmo. A gente vai afundar e vai todo mundo afogar no mesmo mar. Então, a gente tem que se unir, todo mundo. Eu penso dessa maneira, dessa forma, contra esse tipo de governo. Sindicatos, professores, servidores, mas, assim, eu penso muito na causa, na situação indígena, porque dói muito, e eu não conheço tanto que vocês que estão dentro, sofrendo, e há tanto tempo, são 520 anos de invasão. Isso é triste, porque, assim, sangue, é muito sangue que tem nessa bandeira, essa bandeira verde e amarela que eles vestem com tanto orgulho, vão lá idolatrar um cara que fala cuspindo, babando em todo mundo, que isso é repugnante, tem gente morrendo, e tem gente, assim, tem sangue escorrendo naquelas urnas que eles digitaram 17, e eles, sei lá, cara, assim, é um grito de desespero, assim, às vezes, da gente, assim, imagina vocês que sabem na pele, a gente que não sabe 1%. Não sei. Eloy, você fez uma reflexão muito importante aí, né, dentro desses pontos que você estabeleceu,
que você pontuou a questão do marco temporal, que hoje é algo que é alvo de defesa de latifundiários, de ruralistas, para que ele seja empregado aí como forma de decisão judicial, né? Para estabelecer algo para que seja demarcadas as terras através desse parâmetro. E associada a essa, que eu vou chamar de PL da grilagem, dá-se a impressão de que há uma estratégia bem concatenada, né? De, primeiramente, deslegitimar a propriedade indígena sobre as terras e, em contrapartida e ato contínuo, legitimar as terras que foram griladas. Seria isso mesmo? Exato. Bom, o marco temporal, ele vem justamente, à medida que ele vem, né, ele vem nessa dimensão de inviabilizar, né, o reconhecimento dos territórios tradicionais dos povos indígenas, e, quer dizer, o PL da grilagem vem também nessa mesma dimensão, né, de você se apoderando, né, desses outros territórios e legitimando a posse desses territórios. Então, é lógico que o PL vem numa versão mais ampla, né, que não mira somente as terras indígenas, acaba mirando vários outros territórios tradicionais, né, e várias outras áreas de preservação, né, quer dizer, mira especialmente as terras públicas, e aí especialmente as terras públicas na região amazônica, né, que nos últimos anos temos um número muito grande, né, de invasões a essas terras, desmatamento, atividades garimpeiras. Então, por detrás disso, né, quer dizer, é um projeto de lei que visa beneficiar necessariamente essas violações que são perpetradas não só contra os povos indígenas, mas contra o patrimônio público brasileiro. Então, as pessoas também precisam se atentar a isso. E essa onda, né, de violência que a gente tem assistido ficou muito marcante em relação aos povos indígenas, né? Desde o momento em que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, quer dizer, ele é o primeiro presidente declaradamente anti-indígena eleito no período da pós-redemocratização do país. Nós tivemos um presidente declaradamente anti-indígena, que inclusive foi eleito prometendo não demarcar nenhuma terra indígena, né? Então, com um discurso extremamente contrário aos povos indígenas, contra os quilombolas. Então, a partir do momento da sua eleição, as pessoas pensam que está liberado, né? Que está liberado garimpar em terra indígena, que está liberado, inclusive, né, matar indígenas, que está liberado invadir terras indígenas. Então, isso que você relatou no início, né, da nossa live, de que muitas pessoas comemoraram, né, a vitória de Bolsonaro, inclusive fazendo carreatas em suas caminhonetes, né, na beira das aldeias, disparando tiros, né. Isso foi registrado em várias partes do Brasil. Quer dizer, a violência ela começa justamente a partir do resultado, né, da eleição, e as pessoas pensam que está autorizado. E não são só os povos indígenas, né, que estão também sendo alvos dessas violações. São os povos indígenas, são os quilombolas, são os ciganos, né, são os LGBTs, são as mulheres, né. Então, nós temos aí toda uma gama de grupos que estão sendo vilipendiados em seus direitos, estão sendo violados. Então, a partir dessa perspectiva, eu quero, inclusive, agradecer, né, essa live que nós fizemos e a oportunidade da gente, enquanto, né, indígena, estar aqui também um pouco dialogando com uma parcela da sociedade sul-mato-grossense, né, de outras partes do Brasil. Então, nesse aspecto, também quero agradecer muito essa oportunidade e pensar outras formas também da gente estabelecer, né, reflexões que visam
levar informação às pessoas, né, e levar as pessoas também a refletirem sobre as suas condições sociais e a defesa dos seus direitos. Bom, eu sei que está ficando um pouco tarde aí para ti, né? Você está em Paris. Eu gostaria só de apresentar uns dados aqui. A gente vai já terminar, mas é muito importante que a gente reflita a respeito disso. Nós temos tido um pensamento dentro do senso comum muito recorrente, né? De que índio tem terra demais, né? Então, a respeito disso, seria bom a gente aclarar, né, as ideias com alguns dados. No Brasil, 53% do território são terras privadas. Desses 53%, 28% são latifúndios. No Mato Grosso do Sul, 92% são terras privadas. Desses 92%, 83% são latifúndios. No Brasil, as terras destinadas a indígenas estão no patamar de 12,5%, creio eu, né? No Mato Grosso do Sul, 4% são terras protegidas, e desses 4%, só 2,2% são terras que estão aí para o uso, o fruto, vamos dizer assim, né, dos indígenas, são consideradas terras indígenas. Então, a gente vê uma disparidade, né, muito grande nessa questão da distribuição de terras, que faz cair por terra essa ideia de que índio já tem terra demais, né? Então, isso que é uma reflexão que a gente tem que fazer. E aí, não sei se tem alguma pergunta aí, Cacau, mas eu gostaria que ele falasse aqui brevemente, aí depois, se você já acha que já delongou, a gente também já vai encerrar, porque se deixar, Eloy, a gente fala com você a noite inteira, viu? Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito da atuação da APIB, da articulação dos povos indígenas no Brasil, né? E depois acho que a Cacau vai perguntar alguma coisa também a respeito da missão exterior, né, Cacau? Isso, tem uma pergunta minha e tem uma última pergunta E depois também, se já delongou, porque senão, eu sei que você passou um dia em reuniões, amanhã deve ter uma agenda cheia e nós não vamos te ocupar muito, tá bom? Certo. Eu posso responder junto já essa questão da PIB e da campanha que nós realizamos. E isso que a gente já tinha falado antes. Eu posso deixar meu e-mail à disposição também para as pessoas, se quiserem depois mandarem pergunta, a gente pode estabelecer um diálogo. Mas a PIB é a articulação dos povos indígenas do Brasil, né, a instância máxima do movimento indígena brasileiro. Ela congrega 7 grandes organizações regionais do Brasil. Então, a PIB ela é formada pela COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, que reúne os estados da Amazônia Brasileira. Ela é formada pela APOIME, que é a articulação dos povos indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, é uma grande organização também que reúne todos os povos do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Nós temos a ARPIN Sudeste, que é a articulação dos povos indígenas do Sudeste brasileiro. E nós temos também a ARPIN Sul, que é a articulação dos povos indígenas do Sul do Brasil, que reúne ali os povos indígenas do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Nós temos a Comissão Guarani Virupá, que reúne, né, os Guarani-Biá do litoral, né, brasileiro, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Nós temos o Conselho do Povo Terena, que é aí do Mato Grosso do Sul, a organização a qual eu faço parte, né, e ela está conectada à PIB. E a Tiguaçu Kaiowá Guarani, que é a Assembleia dos Guarani Kaiowá, também de Mato Grosso do Sul. Então, Mato Grosso do Sul tem 2 organizações que são base da PIB. Então, essas 7 organizações regionais, elas formam junto a PIB, que essa é uma grande articulação formada por lideranças indígenas que visa fazer a defesa dos direitos dos povos indígenas, que visa também congregar o movimento indígena brasileiro
e visa também pautar, né, a política indigenista no Brasil. Então, a PIB ela tem esse leque, né, de atuações, tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto no Congresso Nacional, mas também no Executivo, né, junto à FUNAI, junto à CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Então, a partir dessa articulação, a gente tende a acompanhar como está o debate da legislação, né, da execução, implementação da política indigenista no Brasil. Mas a PIB é fora do Estado, ela é movimento social. Isso é importante que se diga. A sua principal atividade é a realização do acampamento Terra Livre. Então, desde 2004, a PIB realiza todos os anos o ATL, que é o acampamento Terra Livre, que acontece todos os anos em abril, ali na esplanada dos ministérios, né, quando os povos indígenas se deslocam para Brasília e acabam fazendo ali seu acampamento de 3 a 4 dias de discussões. É uma grande assembleia, oportunidade em que o movimento indígena brasileiro ele discute, né, quais são as principais pautas, quais são os avanços, os retrocessos, e a partir disso o movimento indígena brasileiro ele traça uma linha de atuação para aquele ano, um planejamento de lutas, né? Então isso os povos indígenas já fazem há muito tempo, né? Inclusive esse exemplo de articulação política e mobilização social é uma coisa que os povos indígenas têm muito a ensinar a toda a sociedade brasileira, né? Eu vejo muitas pessoas às vezes reclamando, né, dos povos indígenas, taxando os povos indígenas dos mais diversos nomes, mas os povos indígenas, de fato, eles têm essa mobilização. Por exemplo, às vezes eu observo as pessoas, né? O prefeito aumentou a tarifa do transporte público. As pessoas reclamam, as pessoas às vezes postam textão nas redes sociais, às vezes reclamam na parada do ônibus, mas não passa disso, né? Os povos indígenas não são assim. Se a FUNAI toma uma decisão sem consultar os caciques, no outro dia os caciques estão lá, se reúnem e vão para Brasília, para perguntar por que tomou essa decisão sem consultar os caciques. Isso não é baderna, né? Isso não é bagunça. Isso é forma de mobilização política, participação cidadã. Então, nesse aspecto de reivindicação política, os povos indígenas têm muito a ensinar, né, a sociedade envolvente. Uma outra coisa que a PIB fez, que foi perguntado, inclusive, né, sobre essa agenda internacional. Nos últimos anos, os povos indígenas, de fato, têm priorizado uma agenda internacional, tendo em vista as várias violações que têm sido implementadas, né, contra os povos indígenas no Brasil, e que não tem tido tanto efeito no Brasil. Então, a partir disso, a PIB tem feito várias demandas, né? Nós temos participado ativamente das sessões na ONU e também das sessões de audiência na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, levando, né, e denunciando a situação de violações aos direitos dos povos indígenas aqui no Brasil. Mas no ano passado, a PIB lançou uma campanha chamada, né, Sangue Indígena, Nenhuma Gota a Mais, e essa campanha percorreu, além de todo o Brasil, vários países da Europa. E o objetivo principal dessa campanha é dar visibilidade ao que está acontecendo com os povos indígenas do Brasil, especialmente no âmbito de constrangimento político, né, mas também no âmbito do setor econômico, né? Os povos indígenas, de fato, lançaram e visitaram muitos fundos internacionais que investem, né, no agronegócio brasileiro, e o que nós estávamos pedindo objetivamente é que esses fundos, na hora de conceder essas linhas de créditos, elas devem observar os direitos humanos dos povos indígenas, mas também observar os direitos ambientais. Então, o que a PIB objetivamente estava pedindo?
que esses grandes fundos, na hora de conceder esses créditos, exijam que essas empresas, elas, de fato, produzam, mas que elas não afetem, né, ou não violem direitos humanos, e não violem também o meio ambiente. Então, na verdade, a gente está incidindo na política de concessão de crédito no âmbito internacional. Isso é uma coisa que nós temos avançado muito, né, e que, de fato, é um dos caminhos estratégicos que o movimento indígena está pautando, além das pautas no judiciário e no legislativo. A gente tem incidido muito também nessa questão do setor do desenvolvimento econômico, mas especialmente no comércio exterior. Então, tudo isso são estratégias do movimento indígena que, ao longo dos anos, tem se modificado, né? A cada conjuntura histórica, nós tivemos lideranças indígenas de diversos perfis, né? E aí, tocando o movimento indígena, nós temos, inclusive, vários caciques de Mato Grosso do Sul que são vivos ainda, que participaram da Constituinte de 88, são caciques que opinaram, né, que foram para Brasília e contribuíram para a elaboração dessa Constituição que nós temos hoje, e essa geração de indígenas, de jovens, estudantes que tem hoje, de fato tem essa consciência, né, que esses direitos foram colocados ali, que não foram de graças, né, foi uma conquista do movimento indígena e dos outros movimentos sociais também, e que hoje o que nos resta é lutar, né, para a preservação desses direitos, lutar para a defesa da Constituição Federal e lutar para a sobrevivência dos povos indígenas, né? E, de fato, são povos que estão presentes na realidade brasileira e que devem ser orgulho, né, do Brasil. O Brasil possui a maior diversidade de povos do mundo, né? E isso, no âmbito exterior, né, as pessoas veem isso como uma riqueza. Muitas pessoas, às vezes, não veem isso como uma riqueza, alguns até odeiam, né, como o próprio ministro da Educação, mas, sem dúvida, essa pluralidade que existe no Brasil é uma marca cultural que expressa essa riqueza, né, de um país que tem essa convivência com vários povos. Então, com isso eu espero ter respondido, né, e eu espero que vocês possam seguir a página da APIB, né, a APIB é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, tem um perfil tanto no Facebook quanto no Instagram, também no Twitter, e é a partir dali que a gente posta todos os dias o que está acontecendo no Brasil em relação aos direitos dos povos indígenas. E espero que vocês possam seguir, né, as nossas páginas, possam divulgar também o nosso trabalho, possam dar visibilidade, né, àquilo que nós estamos demandando. E todas as semanas a gente está acompanhando o que está acontecendo no Brasil e no mundo em relação a essas pautas que afetam, né, os povos indígenas do Brasil. Então, muito obrigado, né, e eu espero que possamos ter outros momentos que nós podemos estar dialogando, né. Eu vou deixar também meu e-mail para vocês poderem também, se quiserem escrever, não conseguiu, né, fazer a pergunta, o pessoal, ele vai deixar o e-mail. Obrigado. Foi maravilhoso, foi uma oportunidade única, viu? Quero agradecer, nós do Vermelho 67, queremos agradecer a oportunidade e dizer para ti que aqui tem um canal aberto também, tá? Para quando quiser trazer coisas novas para a gente. Foi muito bom, enriquecedor para nós. Tenho certeza que a gente vai sair dessa live bem diferente, né? Porque a gente tem a causa no coração, mas a gente tem que trazer o conhecimento também para as pessoas, para que elas entendam, né? Para que elas compreendam. Então, eu quero agradecer muito e dizer para ti que a gente continua junto, né? Certo. De alguma forma, e estamos à disposição também para somar forças aí, tá bom? Muito obrigado, eu que agradeço. Muita força para ti aí. Eu que agradeço ter contato com vocês, eu espero que
eu sempre falo, Mato Grosso do Sul é muito melhor do que isso que as pessoas veem, né? As pessoas, eu falo isso de um brasileiro que neste momento está fora do Brasil. As pessoas pensam que Mato Grosso do Sul é só gado, soja e pessoas conservadoras, eucalipto. Não, Mato Grosso do Sul tem sim pessoas boas, né? É muito mais do que isso, tem uma riqueza muito grande. Então, esse momento aqui com vocês foi um momento, inclusive, de poder estar mais próximo, de matar a saudade da terra, né? Eu espero que em breve eu possa estar retornando e podendo estar contribuindo da melhor forma possível para esse estado que tem tudo, né, para ser, de fato, esse estado de desenvolvimento, mas respeitando, né, o próximo, respeitando os povos originários, respeitando o meio ambiente, respeitando a cultura das pessoas que aí vivem, né? Então, muito obrigado a todos. Eu quero dizer para quem nos assistiu até agora, muito obrigado. Essa é uma porta dessa página Vermelho 67 que se abre, e eu quero dizer que essa é uma porta antifascista que está se abrindo com os povos originários, e eu espero que dia 12, se assim der certo o universo, uma pessoa muito especial, que eu pedi, inclusive, para Pietra Dolomita convidá-la, Shirley Pancará, que esteja aqui conosco. Por favor, já estou falando online para que ela esteja fazendo esse convite aí, pedir para Pietra interceder aí entre ela para que ela esteja aqui conversando, porque aí nós teremos uma mulher indígena conversando conosco. E se ela aceitar, que estaremos nós. E vocês assistam com a gente. Nós estamos seguindo várias páginas, inclusive a PIB, a gente já curtiu já no Vermelho 67, então vocês dão uma olhada lá nas páginas que a gente curtiu, tem página do MST, tem várias páginas, então vocês também sigam as páginas, a gente curtiu a página do Eloy, então vocês curtam a página do Eloy também, a página da Luciene, que tem mais de 2.000 curtidas, inclusive. E é isso, gente, é fortalecer a militância. Não tem como, nesse momento, a gente ficar em cima do muro. Você fica em cima do muro, você vai levar tiro dos dois lados e você vai estar do lado do opressor. Então, você tenta escolher o lado que te favorece. Porque, assim como o Paulo Freire disse, não tem imparcialidade. Não existe imparcialidade, mas diz respeito a você escolher o lado que você quer ficar. Se você vai ficar do lado do opressor ou se você vai ficar do lado do oprimido. Então, eu já escolhi meu lado, meu lado é o lado que eu sou oprimido desde que eu nasci, e eu prefiro continuar com os meus, cara, eu vou continuar na minha batalha com os meus, porque a gente junto é mais forte, então basta a gente continuar. Se a gente tá assim, a gente tem que acreditar pelos nossos futuros, não porque a gente, mas agora eu não vou melhorar, mas daqui para frente, cara, tem alguém com 5 anos de idade que vai estar com a minha idade, e eu desejo muito que ele seja o futuro melhor para isso, e que ele não vote no futuro Bolsonaro da vida. E eu agradeço muito pela presença de vocês, agradeço muito pelo Eloy estar aqui, o sonho da minha vida era entrevistar esse cara, velho. Mas valeu mesmo, obrigada por todo mundo, valeu. Boa noite a todos que ouviram também, assistiram a gente. Tchau, fora tchau. Bolsonaro! Fora Bolsonaro!